Fala galerinha do primeiro ano, espero que estejam todos bem e vamos a mais uma aula de educação física aqui, né, por meio de vídeos. Gente, lembrando que a aula passada a gente falou sobre treinamento funcional, passei para vocês uma aula prática também, né? É importante, gente, que vocês façam essas aulas práticas, manter o nosso corpo ativo, manter a nossa imunidade alta, até por conta desse vírus que está atingindo a muitas pessoas, né? Também foi solicitado para vocês um pequeno resumo sobre o treinamento em circuito. Quem pôde pesquisar viu que o treinamento em circuito é um treinamento muito interessante, ele tem muito mais vantagem do que desvantagem. A gente utiliza bastante o treinamento em circuito em escolas, por quê? Porque ele possibilita que um grande número de alunos participem ao mesmo tempo. Diferente, por exemplo, do futebol, a gente coloca 4 jogadores na linha de um lado, 4 no outro e um goleiro, o futsal, né? Então são 10 de uma vez. Se a turma tem 30, ficam 20 sentados. Já o treinamento em circuito, a gente consegue colocar diversas estações com exercícios diferentes, possibilitando que todos participem ao mesmo tempo. E trabalhando diversas partes do corpo e trabalhando também diversas valências físicas, como força, velocidade, resistência, entre outras. Hoje na nossa aula a gente vai falar sobre corpo saudável e corpo belo. A gente já falou um pouquinho sobre o nosso corpo, os cuidados com o nosso corpo, falamos sobre o IMC, né, as nossas medidas corporais, e nós vamos falar sobre essas peculiaridades entre o corpo saudável e corpo belo, o que eles se confrontam, por que tem essa diferença, certo? E também ao final da aula, tá? Quando tiver faltando 20 minutinhos para acabar a nossa aula, eu vou entrar ao vivo pelo Facebook, né? A gente vai estar usando uma estratégia diferente, assim como vocês estão utilizando já nas outras disciplinas também. E hoje nós vamos apenas debater sobre essa aula de corpo saudável e corpo belo, e também iremos estar marcando para a próxima semana, dia 18, a nossa primeira aula prática ao vivo, porque a gente possibilita que eu já agende com vocês para quando chegar na semana que vem vocês já estejam com a vestimenta adequada e a gente fazer uma aula tranquila de 20 minutinhos, utilizando só o nosso corpo, pode ser na varanda, pode ser no quintal, pode ser dentro da sala, uma aula bem tranquila para que a gente se exercite. Isso é importante, gente. Isso é muito importante. Eu já passei 3 aulas para vocês nas últimas 3 semanas, 3 aulas práticas, e eu realmente não sei se vocês fizeram, mas é muito interessante e muito importante. Tá, beleza? Então eu vou falar agora sobre o corpo saudável e o corpo belo, e no final da aula eu vou estar marcando com vocês para a gente entrar ao vivo na live no Facebook, beleza? Então, galera, a gente vai falar sobre corpo saudável e corpo belo, né? O porquê essa distinção, o porquê essa diferença, né? Quando a gente está falando sobre o corpo saudável, nós estamos falando sobre a saúde física do nosso corpo, a saúde mental do nosso corpo, o nosso corpo por completo, né? Aquela saúde em estado geral, não somente em cunho estético de beleza. Já o corpo belo, ele vem falar mais sobre a nossa estrutura física, uma padronização, uma perfeição, uma aceitação. O que muitas das vezes é algo que nem todas as pessoas irão ter, certo? E isso, gente, vem maior parte por influências da mídia, né? A mídia, ela apresenta padrões na sociedade o tempo inteiro. E hoje em dia não é só a televisão, a gente acompanha isso pelas redes sociais, Instagram, Facebook, pela internet, que pessoas com corpos ditos belos, né, elas têm uma aceitação maior na hora de fazer um comercial, na hora de fazer propagandas, por ter mais seguidores em redes sociais. A televisão, os comerciais são com as pessoas que têm os corpos normalmente, né? São as pessoas que têm os corpos mais bonitos, mais belos. E isso é um padrão que a sociedade impõe, que as mídias impõem, que a gente, falando de forma geral, a gente acaba sentindo necessidade de seguir aqueles padrões. Mas será que isso é o correto? É a maneira certa a se fazer? De que maneira aquela pessoa com corpo belo chegou naquele corpo? Foi de forma saudável? Foi com treinamento físico? Foi com alimentação adequada? Com descanso adequado? Ou foi por meios impróprios? Foi utilizando anabolizantes, por exemplo? Entendeu? Então é algo muito além do que a mídia nos mostra.
Porque quando a gente vê, a gente olha apenas o corpo bonito. A gente não está vendo os efeitos colaterais, a gente não está vendo os problemas para o nosso corpo, a gente não vê óbitos, porque isso leva ao óbito, tá? O uso de anabolizantes leva ao óbito. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de estar cuidando do nosso corpo. A gente tem sim que querer o nosso corpo mais bonito, mais belo, mais aceitável. Isso é fato. Todos nós queremos estar trabalhando o nosso corpo para que a gente fique, de certa forma, mais bonito. Porém, a gente tem que pensar isso de forma saudável. Se a gente estiver fazendo um treinamento adequado, uma alimentação adequada, o nosso corpo estiver saudável, ele estiver com as suas estruturas todas corretas, nós vamos ter um corpo bonito. Só que o corpo bonito tem que ser um corpo bonito que a gente aceite o nosso corpo. E não por influência de mídia, de colegas, de amigos que venham falar qualquer coisa do nosso corpo. O que importa é a saúde corporal. Não adianta a gente ter um corpo belo e estar doente, tá certo? Hoje, por exemplo, não adianta nós termos um corpo belíssimo, estamos na quarentena dentro de casa. Não podemos ir a uma praia, não podemos ir às ruas, enfim. Então, a gente tem que ter um corpo saudável na frente do belo, porque o corpo belo vai ser uma consequência do nosso corpo saudável, tá beleza, gente? Normalmente, né? É lógico que tem as exceções, mas os corpos muito bem estruturados, as pessoas que buscam o corpo perfeito, grande número dessas pessoas fazem uso de anabolizantes, o que é muito prejudicial para a saúde. Isso aí é um problema que a gente tem que evitar. Vocês já são adolescentes, vão ouvir falar sobre isso, já ouviram falar, e isso é um problema porque os anabolizantes eles são drogas sintéticas, entendeu? E de maneira alguma a gente pode fazer o uso desses medicamentos sem um acompanhamento médico, sem realmente uma orientação, uma necessidade para que a gente venha tomar. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou falar agora com as meninas, tá? Meninas, vocês sabem os efeitos colaterais dos anabolizantes? Vou falar alguns, tá? Engrossamento da voz. E imagina, né? Para os rapazes agora entender, as meninas que são delicadas, são umas florzinhas, né? Uma delicadeza em pessoa, com a voz super grossa. Pô, e aí, tudo bom, professor? Pô, que não sei o quê. Pô. Não fica legal, né, gente? Não combina a sutileza de uma mulher, a doçura de uma mulher com uma voz super grossa, entende? E isso é fruto de anabolizante na maioria das vezes. É lógico que a gente pode ter algumas exceções, tá? Aumento dos pelos. Então, mulheres que fazem uso de drogas sintéticas, elas têm tendência de aumentar o buço, que aqui é o bigodinho, tá? Nas axilas. Então, é algo que incomoda, né? Normalmente, a mulher gosta de ter o corpo cuidado, o corpo lisinho, e pelos não é uma das opções das mulheres normalmente, tá? Outra coisa que é muito importante, meninas, olhem os efeitos colaterais. Quedas de cabelo. Olha aqui pra mim. Quedas de cabelo. Já imaginou? Vocês tratando esses cabelos lindos até a cintura, sendo curtinho, da forma que for, e vários buracos por quedas de cabelo, por calvície. E isso acontece com quem toma anabolizante. Meninos, com vocês também, tá? Então, quem gosta de cuidar do cabelo, porque às vezes, que eu tô falando, a gente quer cuidar do nosso corpo, não. Vou malhar, vou tomar anabolizante, vou ficar com o corpo maneiraço. Mas e aí? O cabelo caiu? A mulher engrossou a voz? Será que vai ficar 100%? Alguma coisa vai estar errada, né? Meninos, falar com os meninos agora. Meninos, crescimento da mama, efeito colateral de anabolizantes, o aumento dos mamilos, tá? É algo que não fica muito legal também para o nosso corpo. Então a gente tem que tomar cuidado. Infertilidade, adolescente que sonha mais lá na frente em ser pai, pode ter infertilidade e não ser pai nunca na sua vida. Eu hoje falo para vocês que eu sou pai, né? Vocês sabem. Meu filho está com 9 meses e ele me faz a pessoa mais feliz do mundo. Com certeza, se não fosse ele nessa quarentena, eu estaria sentindo muito mais. Tá? Sabe? Porque ele é a minha alegria. Então, lá na frente, eu tive filho com 30 anos. Então, nada impede que lá na frente vocês tenham o desejo de ter um filho. Então, o uso de anabolizantes pode causar
infertilidade. Gente, e entre outros efeitos colaterais, hipertensão, o aumento do estresse, doenças no rins, infarto e o óbito, tá? Pode levar à morte também. E a pergunta é, qual é o risco? Quem corre esse risco? Corre esse risco as pessoas que tomam anabolizante. E vocês querem correr esse risco? Eu não quero, espero que vocês também não. Então, gente, o segredo para a gente ter um corpo saudável é a gente manter uma boa alimentação, a gente praticar atividade física de forma rotineira, ter uma rotina de atividade física, a gente ter uma higiene corporal, que é cuidar da higiene do nosso corpo, beber muita água, cuidar da nossa parte emocional, nos relacionar bem com as outras pessoas. Isso vai fazer com que a gente tenha um corpo por completo e saudável, tá? Beleza? Um corpo belo, a qualquer preço, ele não vale a pena. A gente tem que ter um corpo belo à medida que a gente cuida da nossa saúde, tá? Beleza? Eu vou colocar algumas imagens aqui agora para você ver alguns efeitos colaterais de pessoas que tomam anabolizantes. Galera, então foi isso a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão estar tirando na nossa live. A nossa live vai começar daqui a pouquinho, tá beleza? Vai começar 2h20, nós vamos ter de 2h20 até 2h40 para debater a aula de hoje e também para marcar a nossa aula de semana que vem, que eu vou explicar a vocês como vai ser. Tá tranquilo? Então aguardo vocês 2h20 na nossa live. Avisa os colegas que ainda não estão vendo, coloca no grupo, porque hoje, assim como foi de manhã, né, a gente está começando com a metodologia diferente, não apenas aqui no Google, como também no Facebook, tá beleza? Então aguardo vocês na nossa live 2h20, galera.